Fala, meus queridos, Felipe aqui, e hoje a gente vai resolver a nossa listinha semanal, que o tema que foi mais votado nessa semana foi o tema de geometria plana, beleza? Se você ainda não tem essa listinha nas suas mãos, saiba que ela é gratuita e eu vou deixar o link, o primeiro link aqui na descrição, tá? Vai estar escrito link para a lista e eu vou colocar o link, é só clicar, beleza? Não tem nenhum segredo, a lista é gratuita e você pode resolver ela sozinho e depois tirar as dúvidas vendo aqui o vídeo da resolução, ou você pode também fazê-la junto comigo, tá? Outra coisa, se você quiser escolher algum tema, é só deixar nos comentários ou seguir a gente lá no Instagram, @matematicagem, onde eu sempre posto muito resumo, muito conteúdo gratuito e faço as votações, né, dos temas que eu vou trazer nessas listas, beleza? Lembrando que as listas são toda segunda-feira, então toda segunda-feira eu estou me comprometendo a mandá-la para vocês gratuitamente, tranquilo? Então, sem enrolação, já bora pro exercício. Então, o que que acontece? Nosso primeiro exercício é uma questão do FMT, que fala o seguinte para a gente: assinale a medida do lado de um quadrado, sabendo que o número que representa o seu perímetro é o mesmo que representa a sua área. Então, o que ele falou? A gente tem um quadrado que, quando a gente calcula o perímetro dele e a área, tem o mesmo valor. Então, vamos fazer aqui separado. Primeiro, eu vou tratar a área. O que que é a área de um quadrado? Eu vou desenhar aqui um quadrado de lado igual a L, mas nesse caso você pode tratar qualquer letra como lado, tá? Vai dar a mesma coisa. Vou tratar como L. O que que vai ser a área desse quadrado, então? Quadrado L, a gente sabe que área de quadrado é lado vezes lado. O que que vai ser? Aqui tem expoente 1. Potências vai somar o expoente, que isso é L ao quadrado. Agora a gente tratando de perímetro. O que que é perímetro? Perímetro a gente sabe que vai ser a soma de todos os lados desse quadrado. Então, perímetro, a gente tem um quadrado, de lado L também. Se você adotar aqui outra letra, por exemplo, x, aqui o lado também tem que ser x. Então, vai ser o seguinte: L, L, L e L. O que que é o perímetro? Somatório de todos os lados. Então, L mais L mais L mais L. Você tem 4 L's. Então, o perímetro é 4 L's. Agora que vem a sacada do exercício, né? Ele falou que o valor da área e o valor do perímetro são iguais. Então, o que a gente faz? Simplesmente a gente vai igualar esses valores. Então, aqui, exercício 1, a gente tem que a área é igual ao perímetro. Então, L ao quadrado, né? L ao quadrado é igual a 4L. Vamos organizar certinho isso daqui e igualar a zero para que isso se torne uma equação do segundo grau. Então, vai ser aqui L ao quadrado, passo 4L para o outro lado, troco o sinal, menos 4L é igual a zero. Para a gente descobrir o valor de L, a gente pode encontrar fazendo Bhaskara, certo? Só que a gente tem que analisar o seguinte: no Bhaskara, como que acontece? A gente tem que o delta, né, que é o nosso discriminante, vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E o x é o oposto de b, mais ou menos a raiz desse delta, desse discriminante que a gente calcula, tudo dividido por 2a. Só que essa equação do segundo grau não é uma equação completa, ou seja, não é uma equação que tem A, B e C. Nesse caso, a gente só vai ter o A, que é o termo que acompanha, ó, fazendo uma revisão. Por exemplo, aqui, uma equação genérica do segundo grau seria L ao quadrado, AL ao quadrado, mais BL mais C. Nesse caso, a gente tem o A, que é 1, né, que é o termo que está junto com o L ao quadrado. Então, a gente tem A igual a 1 e a gente tem o B, que é igual a menos 4, né? Só que nesse caso, a gente não tem o C. Então, C é zero.
Então, nesse caso, a gente tem outras sacadas para descobrir o valor desse L, sem precisar recorrer para o discriminante e para o x. O que a gente pode fazer? Vamos aplicar evidência. Tem L aqui, tem L aqui. Então, vai ficar o seguinte, L que multiplica L menos 4, que é igual a zero. Então, ou o lado é igual a zero, ou o lado menos 4 é igual a zero. A gente já terminou? Claro que não. A gente tem que colocar o 4 para o outro lado. Então, vai ficar L igual a 4. Agora, pensa comigo, a gente tem duas respostas, correto? Primeira análise é a seguinte, a gente achou que ou o lado é zero ou o lado é 4. Qual a alternativa que tem aqui? A B. Então, beleza, a gente já terminou o exercício. Só que outra sacada que é extremamente importante de você pensar. Existe algum quadrado de lado zero? Claro que não. Então, lógico, a única resposta possível para esse exercício é L igual a 4, porque não existe nenhum quadrado de lado zero. Beleza, meus queridos? Agora, bora já para o exercício 2. Agora, o exercício 2 é uma questão muito interessante que foi cobrada no ano de 2010, se eu não me engano, e foi uma questão que foi muito polêmica mesmo, porque ela tem uma pegadinha que fez com que muitos alunos errassem. A gente sabe que, infelizmente, no Enem, a gente tem algumas questões que são feitas mesmo para gerar uma dificuldade para pegar as pessoas nessas pegadinhas, né? Então, vamos resolver isso daqui com atenção para vocês verem qual foi a pegadinha. Então, o Enem do ano de 2010, a ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados surgiu com os antigos egípcios ao construírem as pirâmides. Então, a gente tem aqui os rolos circulares e aqui os egípcios carregando o objeto pesado, né? Representando por R o raio da base dos rolos. Então, eu vou escrever aqui, ó, tá vendo aqui? É que tá um pouquinho ruim a impressão. Isso daqui, ó, do centro do rolo até a extremidade, ele chamou de errão, beleza? Deixa eu só trocar de caneta, que essa daqui tá um pouco ruim. Então, vai ser o seguinte, ó. Representando por R esse raio da base dos rolos cilíndricos em metros, isso é importante, a expressão do deslocamento horizontal y do bloco de pedra em função de R após o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar é... Então, beleza, ó. Vou desenhar aqui. Claro, não sei desenhar muito bem, mas é só para vocês entenderem. Então, a gente tem aqui, vamos supor que esse daqui é um rolo, tá? Cilíndrico igual esse, e a gente tem o raio dele igual a R. Quanto que vai ser esse deslocamento desse rolo cilíndrico aqui? Vai ser, lógico, o perímetro desse círculo. E o que é o perímetro desse círculo? A gente tem um perímetro do círculo de raio R, vai ser nada mais, nada menos que 2πr. Beleza, mas aí que está a pegadinha desse exercício. Você resolveria isso, chegaria, né, em 2πr, já ia assinalar a alternativa D, mas não é isso que acontece. Ele quer saber o deslocamento horizontal y do bloco de pedra em função de R. Aqui na foto, a pontinha desse bloco de pedra vai estar aqui nesse tronco aqui. Depois que ele girar completamente, esse tronco de pedra já vai estar aqui, ó, o final dele, e ele já vai ter deslocado toda essa distância. Tá, mas Felipe, o que é essa distância, então, se não é 2πr? Ele deslocou 2πr por causa da tora, mas também tem esses 2πr. Então, o que vai ser a resposta desse exercício? Não vai ser simplesmente 2πr, vai ser esse 2πr mais esse 2πr. Então, vai ser 2πr vezes 2. Então, 2πr vezes 2, multiplica aqui, y é igual a 4πr. Beleza, meus queridos? Então, alternativa E.
Antes da gente já partir para o terceiro exercício, não esquece, por favor, tá? Se você gosta dos nossos vídeos e dessas resoluções, não esquece de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para a gente crescer. Agora bora para o exercício 3. Agora a terceira questão, que é uma questão do vestibular do ITA. Lógico, você vê essa questão, você fala, nossa, ITA é super difícil, essa questão vai ser impossível de ser realizada, mas eu quero que você tire isso da sua cabeça, tá? Muitas vezes, quando eu dou as listas para os meus alunos, eu dou várias questões da FUVEST, do ITA, só que eu tiro o nome das questões, por quê? Muitas vezes os alunos olham o nome do vestibular na questão e já pensam que não vou conseguir só por ela ser do FUVEST ou do ITA. Você tem que tirar isso da sua cabeça. Você tem que ler a questão com atenção e relembrar os conceitos que você estudou. Não é porque uma questão é do ITA, do IME, que vai ser necessariamente impossível de ser realizada, tá bom? Então, a questão do ITA fala o seguinte: se um poliedro convexo possui 20 faces e 12 vértices, então o número de arestas desse poliedro é alternativa A 12, B 18, C 28, D 30 e E 32. A forma mais interessante da gente resolver essa questão é lembrar da nossa fórmula de Euler para poliedros. Qual que é a fórmula de Euler para poliedros? A gente tem que V menos A mais F é igual a 2. Então, como que você pode fazer para memorizar isso? Pensa o seguinte, ó. Vamos à fazenda, quem? Nós dois. O V vai ser a quantidade de vértices, o A, quantidade de arestas e o F, quantidade de faces. Então, a gente tem no exercício, o nosso F, que é a nossa quantidade de faces, vai ser 20, F igual a 20, e os vértices igual a 12. Então vamos substituir, né, como a gente quer o número de arestas. Primeiro vamos isolar esse A e depois a gente substitui os respectivos valores de V e de F. Então a gente passa o A para o outro lado, vai ficar V mais F. O 2 está positivo, passa para esse lado negativo, menos 2 é igual a A. O F é 20 e o V é 12. Então 12 mais 20 menos 2 é igual a A. Então, A vai ser 12 mais 20, 32, menos 2. 32 menos 2, 30 arestas. Beleza, meus queridos? Vocês viram que não é uma questão muito complexa, é só você lembrar da nossa formulinha de Euler para poliedros. Então, a quantidade de arestas desse poliedro convexo é 30. Tranquilo? Agora, bora para a questão 4. A questão 4 é uma questão excelente que aborda, né, alguns conceitos de juros e de porcentagem e também conceitos de geometria espacial, né, que é volume. Beleza? Então, bora resolver ela. A gente tem aqui o 4. Leia as afirmativas a seguir. João possui uma dívida de R$ 1.300 que está atrasada há um mês. Se no momento em que ele decidiu que a dívida, né, que eu escrevi errado, foram cobrados juros de 0,91%, então é correto afirmar que João pagou mais de 1.380 para quitar a dívida. Essa é a nossa primeira afirmativa. A gente vai calcular depois e ver se ela é verdadeira ou falsa. O 2. Um cubo com volume igual a 1.729 centímetros cúbicos terá uma aresta com mais de 11 centímetros de comprimento. Então, primeiro vamos fazer a primeira afirmativa, ver se ela está verdadeira ou não, e aí a gente parte para a segunda. Então, aqui, nossa primeira afirmativa vai ser o seguinte: o João tem uma dívida de R$ 1.300 e ele pagou atrasado um mês, e os juros é de 0,91%. Então, beleza, ó. Esse 1.300 a gente sabe que é 100%, tranquilo? O que ele vai pagar mais por ter atrasado vai ser 0,91%. Então ele não vai pagar mais 100%, ele vai pagar 100 mais 0,91%, que é igual a 100,91%. E esse valor vai ser o nosso x. Deixa eu só trocar de caneta. E esse valor vai ser o nosso x. Então é o seguinte, ó.
A gente vai multiplicar aqui x vezes 100 e 1.300 vezes 100,91. Então, vai ficar 100x é igual a 1.300 vezes 100,91. O que a gente pode fazer? Vamos passar esse 100 dividindo para a gente simplificar. Então, vai ficar 1.300 vezes 100,91. Tudo isso dividido por 100. Corta, 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 corta. 13 vezes 100,91. Quanto que vai ser isso? Então, a gente vem aqui, 100,91 vezes 13. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 9, 27. Sobe 1. 3 vezes 0, 0. Mais 2, 2. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Agora com 1. Vai ser o mesmo número, então vai ser 1, 9, 0, 0 e 1. Fazendo aqui a conta, 3 mais 0, 3. 7 mais 1, 8. 9 mais 2, 11. 1 mais 0 mais 0, 1. 3 mais 0, 3. E 1, 1. Lógico, ele não vai pagar tudo isso. A gente tem que ver a quantidade de casas na vírgula. Tem 2 casas aqui. Então, ele vai pagar 1.311,83 reais, beleza? E na afirmativa, ele falou que o João vai pagar mais do que 1.380 para quitar a dívida. Isso está errado. Ele vai pagar apenas 1.311,83. Então, a afirmativa 1, totalmente falsa. Beleza? Agora a segunda. Ele falou que um cubo com volume igual a 1.729 terá uma aresta com mais de 11 centímetros de comprimento. O que a gente pode fazer? A gente não precisa necessariamente calcular o lado de um cubo que tem volume igual a 1.729. É só a gente calcular o volume de um cubo com a aresta 11. Se esse número der menor que 1.729, essa afirmativa está certa. Se esse número de volume do cubo de aresta igual a 11 for maior que 1.729, a afirmativa está completamente falsa. Então, vamos calcular aqui o volume de um cubo de aresta igual a 11. O que vai ser o volume de um cubo? A gente tem aqui que um cubo sempre tem todas as arestas iguais. Então, vou desenhar aqui um cubo, tranquilo. O que vai ser o volume do cubo? É sempre lado vezes lado vezes lado. Então, o volume vai ser L ao cubo simplesmente. Calculando o volume de um cubo de lado 11, a gente tem que fazer 11 ao cubo, tá? Que isso vai ser 11 vezes 11 vezes 11. A gente sabe, né, que 11 vezes 11 é igual a 121. Agora a gente vai fazer 121 vezes 11. 121 vezes 11. Copia o número, mais copia o número de novo. 1 mais 0, 1. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. E 1. Então, a gente tem que o volume desse cubo de aresta igual a 11 vai ser 1.331 centímetros cúbicos. Na afirmativa do exercício, ele falou o seguinte: um cubo de volume igual a 1.729 terá uma aresta maior que 11 centímetros. Como o volume do cubo de aresta igual a 11 deu 1.331 e é muito menor que 1.729, então o cubo vai ter sim que ter uma aresta maior que 11 centímetros. Logo, essa afirmativa é verdadeira, beleza? Só para curiosidade, se a gente fizesse, por exemplo, um volume, né, de um cubo com aresta igual a 12, vai ser 12 ao cubo, simplesmente, que vai dar quanto? Fazendo aqui na calculadora, é só critério de curiosidade para a gente. 12 ao cubo é igual a 1.728, que é quase o valor do exercício. O valor do exercício é 1.729 centímetros cúbicos. Então, a aresta desse cubo teria que ser um pouquinho, bem pouquinho maior que 12. Tranquilo, meus queridos? Então, a alternativa correta aqui
A única afirmativa correta é a 2. Então, a alternativa correta é a alternativa D. A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Beleza? Agora, bora para o nosso quinto exercício. Agora, o nosso quinto exercício é o seguinte. Um triângulo isósceles tem 32 centímetros de perímetro e altura de 8 centímetros com relação à base, que é o lado diferente dos outros dois. Sua área é D. Então, vamos primeiro desenhar, né, esse triângulo isósceles aqui. Ele falou o que é um triângulo isósceles, que tem dois lados iguais e um que é diferente, né? Então, a gente vai desenhar aqui esse triângulo e a gente vai dar nome a esses lados de triângulo. Então, a gente tem aqui um triângulo isósceles, vou fazer sem escala, tá? Então, aqui vai ser a nossa base, aqui os nossos dois lados que são iguais. Então, a gente tem o seguinte, vamos chamar esses lados iguais de x, tá? Então, aqui é x, aqui também é x. Beleza. A gente tem que o perímetro desse triângulo é igual a 32, que o exercício falou pra gente. Vamos chamar essa base de 2b também, tá? 2b. E ele falou a altura, né? A altura relativa à base, que é igual a 8 centímetros. E o que a gente tem? A gente tem várias relações para fazer aqui. Ele falou que o perímetro é igual a 32. Então, x mais x mais 2b é igual a 32. Eu chamei isso daqui de 2b para a gente poder simplificar, porque vai ficar o seguinte, 2x mais 2 vezes a base é igual a 32. A gente pode simplificar tudo isso por 2. Então, o que vai dar simplificando tudo isso por 2? A gente vai ter x mais a base é igual a 16. Outra coisa é a gente esquecer esse triângulo maior e pensar só nesse triângulo retângulo aqui. A gente tem a hipotenusa igual a x, essa parte igual a b, né? E a altura igual a 8. Então, o que a gente tem fazendo Pitágoras? Aqui a gente tem a equação 1, vou deixar ela separada. E fazendo Pitágoras, a gente tem que x ao quadrado é igual a b ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a b ao quadrado mais 8 vezes 8, 64. Então, a gente já tem aqui, ó, outra equação. Então, a gente já pode montar um sisteminha muito interessante, onde a primeira equação, x mais b, é igual a 16, e a segunda, x ao quadrado é igual a b ao quadrado mais 64. Vamos isolar o x na primeira, que vai ficar x é igual a 16 menos b, né? E vamos substituir na segunda. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar 16 menos b ao quadrado é igual a base ao quadrado mais 64. O que a gente pode fazer? Esse 16 menos b ao quadrado não é jogar o quadrado no 16 e no b simplesmente. Isso daqui é 16 menos b vezes 16 menos b. Ou você faz aquela tática que é o seguinte, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Então, quadrado de 16, 16 ao quadrado, 256, mais 2 vezes 16, 32, vezes menos b, menos 32b, mais b ao quadrado. Isso daqui que eu fiz, que eu resolvi, é apenas esse 16 menos b ao quadrado. Então, vai ficar 256 menos 32b mais b ao quadrado é igual a b ao quadrado mais 64. Por nossa sorte, o que vai acontecer aqui? A gente tem b ao quadrado desse lado e b ao quadrado desse lado. Corta. Então, vai ficar o quê? Passando o 32b para cá e o 64 para cá. 256 menos 64 é igual
a 32b. Fazendo 256 menos 64, a gente sabe que vai dar 192. 192 é igual a 32b, certo? E 192 dividido por 32 dá 6. Então, a nossa base, nosso bzinho, na verdade, é 6. Só que a nossa base não é 6. Nossa base é 2 vezes 6. Então, a gente vai ter um triângulo que é o seguinte. Triângulo isósceles, onde esses dois lados são iguais a x, que a gente não precisa calcular necessariamente, porque a área desse triângulo vai ser base, que a gente descobriu que é 6 vezes 2, que é igual a 12, vezes a altura, que é 8, tudo isso dividido por 2. Então, a área é igual a 12 vezes 8, dividido por 2. Simplifica, simplifica, vai dar 6 vezes 8, que é igual a 48 centímetros quadrados. Então, a alternativa correta, voltando aqui para o exercício, é a alternativa E, 48 centímetros quadrados. Beleza, meus queridos? Agora, bora partir para o nosso último exercício, o exercício 6. Se você está gostando dessa resolução, não esquece, por favor, de deixar aquele like, beleza? Bora para o exercício 6. Pessoal, agora nosso sexto exercício foi uma questão muito bonita que foi cobrada no vestibular do Enem, que ele fala: em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão do plano. Foi possível perceber que, das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo e as outras 3 eram os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura, em que as estacas foram indicadas por letras. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem esse segmento AB e o ponto P é o ponto médio desse segmento. A gente tem o segmento BC, ponto M é o ponto médio desse segmento, e o segmento AC, que o N também é ponto médio. Tranquilo? Agora, aqui, a região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto. Então, essa região aqui, tá? Nessas condições, a área a ser calçada corresponde. Então, o que que acontece? A gente tem aqui o seguinte, ó. Aqui nesse caso, essa distância aqui, BM, você não concorda comigo que por ser um ponto médio, né, a distância BN é a mesma coisa que a distância BC dividido por 2. Isso também serve para o AN. O nosso AN é igual à distância do segmento AC dividido por 2. E o BP, né, o BP é igual à distância BA dividido por 2. Tranquilo. Se você observar, você consegue observar aqui esse triângulo menor, correto? E esse triângulo, ó, triângulo MNC e o triângulo BAC. E você vai perceber que é o seguinte, por esse segmento ser sempre a metade desse segmentão, porque, por exemplo, ó, aqui, o PA, quer dizer, aqui, ó, esse segmento é a metade do segmento do triângulo ABC. Esse daqui é metade também, e essa altura também é metade. Então, a gente tem uma constância de proporcionalidade de meio, ou seja, o lado do triângulo ABC é sempre o dobro dos lados do triângulo MNC, beleza? Só que a área não vem, né, desse jeito. Como a nossa constante, nesse caso, vai ser meio, ela vai influenciar da seguinte forma na área. A área do triângulo ABC, que é o maior, tem uma relação com a área do triângulo MNC. Como a constante de proporcionalidade é meio, então a gente vai ter o quê? Que a área do AMNC vai ter essa constante de proporcionalidade aqui, só que por ser uma área, vai ser ao quadrado. Então, o que que acontece? A gente vai ter que a área
ABC, meio ao quadrado é 1/4, correto? 1/4, que é igual a AMNC. Então, a área do triângulo grandão vai ser igual a 4 áreas desse pequenininho, tá? Então, a área do triângulo ABC é 4 áreas do MNC. Mas a gente não quer saber quanto que é essa área toda aqui. Se a gente quiser saber quanto que é essa área toda, já está pronto. Essa área inteira é 4 vezes essa área menor. Mas a gente não quer saber o valor disso, a gente quer saber o valor dessa área que está de cinza. Concorda comigo que essa área que está de cinza é a área do ABC menos a área do MNC? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: essa área aqui, vou chamar de AC, que é a área de concreto. Não, a área de concreto aqui, né? Para ficar mais fácil, vai ser a área do ABC menos a área do MNC. E a gente sabe que a área do ABC é 4 áreas do AMC. Então, isso vai ser 4 áreas do MNC menos uma área do MNC. Então, essa área que vai ser calçada de concreto vai ser o quê? Vai ser 3 áreas do AMC. Então, a área de concreto, 3 áreas do MNC. Então, a alternativa correta vai ser a região demarcada pelas estacas ABMN vai ser o triplo da área do triângulo MNC. Beleza, meus queridos? Essa foi mais uma resolução da lista semanal. Não esquece de deixar aquele like. Se você quer votar para os próximos temas, é só deixar aqui no comentário ou ir diretamente lá no Instagram, onde eu boto as votações de temas. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Tamo junto.